Fala pessoal, tudo bem? Obrigado por vocês terem voltado, por estarem acompanhando o canal, terem curtido, compartilhado e se inscrito. É importante que vocês se inscrevam no canal. Quanto mais gente participar, melhor e o canal se fortalece, tá bom? Então, espero que você possa aí se inscrever e compartilhar o nosso conteúdo. Bom, nas temporadas anteriores eu entrevistei dois pais, o Bruno e o Cláudio, né? E eles contaram um pouco da experiência deles de como que é ser pai aos 20, na faixa dos 20, e como que é ser pai na faixa dos 30 anos. E para você que está ou que vai passar por essa experiência, é legal dar uma olhadinha no conteúdo anterior para ver o que eles estão falando sobre a experiência do pré-natal, sobre o apoio da família que eles tiveram, né? Enfim, eles contam um pouco desse momento de serem pais, né? Um pouquinho mais jovens aí. Eu já estou com os meus 39, então vou ser pai um pouquinho mais de idade que eles, mais experiência. E acho que é legal vocês acompanharem de repente os vídeos anteriores, tá bom? Tá disponível aí no canal para vocês assistirem. Bom, e nesse episódio a gente vai falar de 3 novos assuntos, tá bom? Primeiro sobre conciliar carreira com os filhos, como que é para eles, né? O Cláudio é músico, o Bruno é fisioterapeuta, como que é é, essa disposição deles de tempo, né, e de energia para conciliar o trabalho com o filho. A segunda questão é sobre os pontos financeiros, né? Como que fica a situação financeira da família, né? Chega um novo serzinho ali, né? Uma nova pessoinha e você vai ter gastos, né? É isso mesmo, você vai ter gastos. E como é que ficam esses gastos, né? Eles são calculáveis, não são? Inclusive no episódio anterior eu falo de questões financeiras, tá bom? Você também pode ir lá e entrar nos vídeos anteriores e acompanhar esse tema, tá bom? Então também vou falar com eles sobre esse assunto. E por final, eu falo com eles sobre a lição. Que lição que os pais têm que passar para os filhos, né, na opinião deles? O que o pai tem que deixar, o legado que o pai tem que deixar para os filhos, tá bom? Também falo sobre esse assunto e espero que você goste dessas entrevistas. Vamos lá. Você concilia a sua agenda com a sua filha? Como que você imagina isso, né? Assim, mais para frente? E como é que você divide as suas tarefas domésticas? Como que você combina aí com a sua esposa? Porque eu sei que durante o dia você quer descansar. E como que fica a sua Uhum. rotina nas tarefas domésticas? Pegar um pouco antes da gestação, eu tenho uma escola de música e há vários anos que eu, tipo, chego na escola 9 da manhã, assim, minha primeira aula é 9 da manhã e eu chego em casa 11 da noite. Uhum, Então, essa é a rotina que eu faço lá na escola. E quando ela ficou grávida, eu já comecei a imaginar que eu iria reduzir isso, né? Então, eu falei, ó, eu não quero ficar nessa mesma rotina. Eu tenho a escola, no caso das aulas presenciais, assim e tal, e só que eu também tenho 3 cursos, né, online e tudo mais, que não demanda, assim, da minha presença ali para a questão até financeira de isso girar, né? uhum, E foi onde eu comecei a focar mais nisso e reduzir, antes da Lorena nascer, os meus horários. Então, eu fui tirando o horário das 9 da noite, da 8 da uhum. noite, começava a chegar mais tarde, então eu comecei a tirar um pouco os alunos, assim, reduzir um pouco os horários, já me preparando para esse momento. Quando a Lorena nasceu, eu já tinha programado de ficar 2 semanas em casa, né, que eu acho que é a semana mais puxada ali, né, no caso para elas, né, e, e a gente tinha combinado, e minha esposa disse assim, ó, ela não vai fazer nada, né, ela não vai fazer comida, ela não vai passar um pano, não vai fazer nada, vai ficar nessa recuperação. E a gente também teve a ajuda bastante, assim, da minha sogra, que já puxa aquele gancho da família ajudar, né, isso é muito importante. Uhum. Então, tinha dia, assim, que, poxa, hoje eu tenho que ir para a escola, tenho que estar lá. Então, minha sogra vinha para cá, dava uma geral na casa, ajudava, porque é cansativo muito para as mães, né? Então, é puxado. Então, tanto que a gente consegue ajudar assim, para elas é muito bom. Então,
Eu dei essa reduzida, né, Dani, nos horários, então, pô, antes o que eu fazia? Mesmo que eu não tinha aula de manhã, eu ia para a escola, né? Então eu comecei a fazer diferente. Pô, eu não tenho aula de manhã. Primeiro que eu centralizei todos os alunos mais segunda e terça-feira ali, e os outros dias eu não ia se eu não tivesse que dar aula. Então ficava aqui, fazia um almoço, passava um pano na casa, ó, tá tudo certo. Se tivesse que ficar aqui também, às vezes a Lorena estava num dia mais chorando bastante, alguma coisa assim, minha esposa mais cansada, eu desmarcava, ó, depois a gente repõe outro dia e ficava mais umas 2 horinhas aqui. Então, tentando nessa forma dar uma ajuda. Agora, nesses últimos, acho que umas 3 semanas, eu retornei a fazer os shows, Uhum. né? Então, essa semana foi até um pouco, até acho que peço desculpas pro Daniel, que tava difícil de responder, né? Mas teve sábado e domingo que eu fiz 2 shows, então você fica mais o dia todo fora, assim, né? Então, mas eu também já tenho essa ideia de reduzir uma vez ou outra, porque, como eu falei, no meu caso, né, que é uma realidade minha, eu tenho essa outra fonte de renda que não depende tanto de eu estar ali. Então, eu consigo dar uma reduzida para curtir mais a família aqui, né? Mas vai da realidade de cada um, né? Eu sei que a Uhum. maioria das pessoas não consegue, mas assim, também vai ter aquele horário das 8 às 6, um exemplo, e aí tem a noite toda, e tem o final de semana e tal. No meu caso é diferente. Eu era das 9 às 10 e final de semana eu não ficava em casa também, porque tinha os shows, né? Então, igual a Dani falou, quando a galera tá descansando, eu tava trabalhando. Então a gente vai adequando, mas dá. Hoje, mais que antes dela nascer, hoje eu fico muito mais com ela do que antes dela vir para cá, né? Dela chegar. Legal. Eu imagino que o Bruno ele já passou por isso, porque a sua filha já é maiorzinha. Então, Bruno, vamos voltar um pouquinho aí no tempo. Quando sua filha nasceu, como que vocês se organizaram, você e a sua esposa? Porque muda tudo, muda a rotina, né? Mudam os horários. Não sei se vocês trabalham nos mesmos horários, né? E como é que fica as tarefas de casa? Como é que vocês se equilibram nas tarefas? Então, quando a Nina nasceu, ela nasceu dia 28 de dezembro, né? Então, foi na época a gente só era professor universitário, né? Tanto eu quanto a Marina. Uhum. Então, para a gente, ela nasceu numa época de férias, né? Então, a gente teria janeiro inteiro ali para a gente entrar num ritmo e conseguir se adaptar. Os primeiros 15 dias ainda a gente ficou aqui em Tatuí, né? A gente ficou na casa com os meu sogro, minha sogra e toda a família. Então, assim, nos primeiros 15 dias a nossa preocupação era na hora de mamar e a hora de trocar. Basicamente isso, né? A gente não tinha nenhum tipo de outra preocupação, de novo, né? A rede de apoio ajudando demais a gente aí. Então, os primeiros 15 dias a gente ficou com toda a família, né? A gente tinha uma possibilidade ali que a gente ficava num quarto mais afastado e aí todo mundo acabava que ajudava a gente com tudo, com alimentação e o tempo inteiro a gente tinha ajuda, né? E aí depois disso a gente falou, bom, a gente precisa voltar para casa, né? Para a gente já as aulas vão voltar e a gente tem que entender o que vai acontecer. Então a gente voltou e a gente ficou os primeiros 15 dias sozinho, assim, por conta, né? Nós 3 só. O que a gente conseguia fazer, né? A gente tentava dividir mesmo as tarefas. Não foi nada que a gente sentou e falou, oh, você faz isso, eu faço aquilo e eu faço aquilo outro. A gente foi meio que por afinidade, né? Então eu sempre fui, por exemplo, de acordar mais cedo. Então eu acordava mais cedo e aí eu descia para arrumar a cozinha, colocar a louça para lavar, já colocava a roupa para lavar, já estendia o que estava na máquina, já fazia toda essa tarefa. Aí preparava o café. Aí Marina descia, comia, tomava café, e aí normalmente era a hora que a Nina também acabava despertando para um primeiro mamar assim do dia, né? Uhum. Primeiro não, né? Porque tinha alguns de madrugada aí no começo. Mas então a gente se organizava assim, na hora do almoço, variava do dia, às vezes eu fazia, às vezes a Marina fazia, às vezes a gente pedia alguma coisa. No começo a gente apelou para umas comidas congeladas também, assim, que tinha uma moça que ela fez pra gente, então a gente deixava congelado lá para a hora do desespero, né? A gente não sabia como que ia ser, então a gente foi se organizando nesse sentido.
Mas no primeiro momento, acho que foi parecido com o que o Claudio falou, assim, todos os cuidados relacionados à casa, eu que tentava fazer e tentava tocar o negócio, mas porque eu tinha a possibilidade de estar ali de férias por mais 2, 3 semanas, né? E aí, quando a gente voltou para a rotina, aí foi um pouco mais desesperador, né? Porque em fevereiro a aula voltava, e aí tava só nós dois, nós três agora, né? E aí eu tinha que sair, meio período, a faculdade, nessa época eu dava algumas aulas à noite, se eu não me engano eram 2 noites que eu tava, e basicamente todos os dias à tarde eu tinha supervisão de estágio, supervisionava os alunos lá. Então era meio agoniante, né? Porque eu tinha que sair. E assim, eu sabia que tudo ia dar certo, que eram 5 horinhas e que a Marília ia se dar super bem ali. Mas eu ficava muito mais aflito do que a situação pedia, né? Então, assim, tentava deixar tudo mais ou menos pronto, ajudava no que fosse possível. E nesse começo, eu acho que a organização do bebê mesmo é muito boa, né? Porque ela mama, acorda, fica um pouquinho acordada, você troca a fralda, ela vai e dorme. Então são pequenos ciclos, né, que vão acontecendo. Então, nos intervalos desses ciclos aí, dava para a gente conseguir fazer alguma coisa. Ou mesmo a Marina, né? Depois de algum, né, nesse período que quando eu voltei para a faculdade, eu já não tinha muito o que ela também teve que entrar na dança, não teve jeito, né? E acabou que deu certo. Mas para a gente, o momento de mais ansiedade nesse pós aí, né, nesse pós-nascimento e pós voltar ao trabalho, foi quando ela ia voltar para o trabalho. Então, ela estava afastada, ela ia ter 4 meses de licença. E aí a gente já ficava, putz, como que vai ser? A gente vai colocar numa creche, a gente vai arrumar alguém para ficar com ela em casa, como que a gente ia fazer, né? E aí acabou que virou uma pandemia no meio disso, né? E aí a pandemia virou, a gente teve um recesso lá na faculdade e acabamos que ela, entre muitas aspas, né? Acabou que ganhou mais 2 meses de licença. Eu fiquei de recesso, a gente ficou full time em casa. Então, assim, aquele momento de que gerou mais ansiedade para a gente, que era a Marina voltar para o trabalho, encaixou não, né? É um absurdo falar isso, mas assim, a situação mudou de um jeito que a gente teve que ficar em casa nós dois o dia inteiro, junto com a mina, então funcionou para a gente, né? Porque daí a gente conseguiu a gente ficar com ela o tempo inteiro, mesmo quando as aulas voltaram no semestre seguinte, né? As aulas voltaram de início online, né? Então ficou tudo online por um tempo e eu trabalhava de casa. Então a cada 2 horas falando, tinha um intervalinho, eu estava ali, podia ajudar para a Marina no banheiro, fazer alguma coisa assim, por exemplo, né? Então a gente acabou que usou esse período dessa maneira. Legal. Como é que foi para vocês a questão financeira, né? Como que se impactou? Está impactando ainda? Tipo, a gente sabe que a gente está numa pandemia, o dinheiro encurtou, a situação não é a mesma como antes. Para você, Cláudio, como é que tá essa parte, né? Tipo, você teve que apertar o cinto, falar, não, agora tantos por cento da minha renda vai tudo para minha filha. Como é que tá essa situação? É, pegando um gancho um pouco antes, né? É difícil falar isso, mas na minha parte profissional, a pandemia deu um salto muito grande, assim, profissionalmente. É até estranho para um músico falar isso, mas vocês vão entender. Eu acabei o Carnaval 2020, né? Carnaval e final de ano é onde a gente mais trabalha como Uhum. música. É show, muitos shows, assim. Então, a gente ganha muito dinheiro. E passou o Carnaval 2020, em março, era assim, eu fazia um exemplo, 7 shows por semana, chegou numa semana que me falaram, ó, não tem nada? Como assim? Não, não tem, pandemia, acabou, não tem show, não pode. Aí veio um baque, né? Falei, putz, e agora? Mas eu tinha escola e tudo mais. E ainda não tinha Lorena, a gente foi ficar grávidos em novembro, né? Uhum. Isso falando no comecinho de 2020. Só que aí foi onde eu montei os meus cursos, né, de música online e tudo mais, que era a forma que tinha. E assim, deu muito certo, né?
até hoje, graças a Deus. Aí eu tinha só um, hoje já tem 3, vários outros produtos também, tudo relacionado à música, assim. Então, na parte profissional foi muito bom, principalmente por essa independência de tempo. Porque se eu não tivesse feito esse lance dos cursos e tudo mais, eu teria que estar naquela rotina de tantas aulas o dia todo e tudo mais. Então, assim, quando um pouquinho antes da Lorena nascer, a gente fez o chá de bebê, né, mais de forma online. Então, foi meio que num sisteminha de rifa ali, né? A pessoa comprava uma fralda, um lenço umedecido, alguma coisinha, e ganhava um número. E foi muito legal, assim, família e amigos, todo mundo contribuiu. A gente tem fralda aqui para bastante tempo. E ganhamos também, assim, de tios da minha esposa, berço, cômodas. Então a gente ganhou muita coisa, né? Pouca que comprar mesmo. Então, assim, cara, em relação a custo, até o momento, tirando assim, o convênio, que eu incluí ela, mas não é nada muito caro assim, né? Você hoje da minha filha, se ela precisar, vale a pena, né? Então não é nada muito caro. Então, assim, cara, em questão de custo, eu acho que eu acho que a parte mais cara, eu acho que é onde o Bruno tá entrando. Eu ainda tô numa parte tranquila, né? Porque a alimentação tá com a minha esposa, só a minha filha não precisa, que é uma realidade também, por exemplo. Tem muitos pais também que precisam da fórmula, né? Então já tem um outro custo, né? Tem fórmulas, inclusive, que eu acho que são bem puxadas, né? Depende ali da situação, né? Então eu não precisei, né? A minha esposa, pelo menos até o momento, tá tudo com leite materno. Mas assim, na minha realidade, por a gente ter ganhado bastante coisa também, não teve muitos custos. Mas se a gente não tivesse ganhado todas essas coisas, eu acho que também você aos pouquinhos vai, né, cara? Tem 9 meses ali, ou talvez um pouquinho antes. Você vai, pô, ganha. Alguma coisa você vai ganhar, não tem como. Um amigo, alguma coisa. E aí, Bruno, como é que é? O que que mudou aí nesse mais de um ano da sua filhinha? Foi gradativo, né? O custo realmente aumenta muito, não aumenta? Como que é a sua realidade aí? Eu acho que tem esse lance do nascimento, né? Igual o Claudião estava falando, de montar quarto, essas coisas, eu acho que é o primeiro custo maior que acaba tendo, né? Mas uma coisa que a gente fez e deu super certo para a gente é pesquisar no Mercado Livre, cara. A gente comprou o berço, aquele, eu não sei como chama, mas a Marina achou um berço lá que era nicho, depois virava berço e depois ele vira cama. Então dá para usar por, sei lá, estilo americano, eu não sei exatamente, eu não lembro o nome agora. E a gente achou de uma mulher que estava mudando e estava vendendo, tipo, por 1/3 do preço, o berço da cor que a gente queria, do jeito que a gente queria. Então, dá para fazer isso, né? Hoje em dia, aqui mesmo abriu uma loja que você leva a roupa lá e você ganha um crédito e você pode pegar um outro produto da loja. E a gente usou muito roupa do nosso sobrinho, né? Então, body, as roupas de pequenininho, assim, a gente usou muita coisa. A gente usa até hoje. Pijama, que era dele, a gente usa para ela. Então, a gente faz e agora essas roupinhas estão voltando para a família do meu sobrinho, porque eles estão grávidos de novo. E, assim, às vezes você compra uma roupinha que é um pouquinho mais cara, mas, poxa, já vai passar para o terceiro primo, assim, né? Então, às vezes, faz sentido isso aí também. Pensando agora, assim, a gente conseguiu se reorganizar aqui no nosso trabalho, né? Então, mesmo na faculdade, os dias que eu vou, a Marina não vai, e a gente abriu uma clínica aqui também em Tatuí, né? Então, normalmente a gente dividiu assim, que de manhã a Marina atende, eu fico em casa com a Nina, e à tarde normalmente é a faculdade, à noite eu acabo atendendo e a Marina fica com a Nina. Isso dá certo quase todos os dias. Então a gente não precisou colocar na escola ainda, porque eu acho que o gasto começa a ficar maior quando a gente procura uma escola particular, né? Aí que eu acho que começa a aumentar bastante, assim. Porque até então os gastos são isso, é uma roupinha de vez em quando, um calçado, fralda acaba que dá gasto, a gente até usou por um tempo fralda de pano,
porque a gente achou que era uma ideia legal e que ia funcionar bem. Deu certo por um tempo, mas depois foi crescendo e aí a gente acabou deixando um pouco mais de lado a fralda de pano. Mas de gasto, assim, ainda não sentimos drama, não. Tá. De falar, nossa, aumentou muito. Assim, é uma pessoinha que come, ela come super bem, mas também não é um negócio que impacta tão pesadamente, né? Uma coisa que eu fiz, que acabei gastando mais dinheiro, assim, a gente já tinha um plano de saúde, então para incluir ela foi tranquilo, relativamente tranquilo. Uma coisa que eu fiz que eu acho que foi importante foi um seguro de vida, que o meu maior desespero, assim, principalmente quando ela estava pequenininha, era se um dia eu faltasse, deixar ela ao léu, assim, né? Então, acabei fazendo um seguro de vida quando ela estava com uns de 3 a 5 meses, assim, e foi tem sido o gasto que eu tenho tido, assim. Eu acho que esse foi o principal dos gastos mesmo, por enquanto, né? Legal. Eu queria saber o seguinte: o que você quer passar para sua filha como lição, tá? Qual mensagem que você quer deixar para ela? E, na sua opinião, qual lição que o pai deve passar para os filhos de um modo geral, na vida? Né? Aí você pode até filosofar, se você quiser, fica à vontade para você falar da sua maneira. Show. Bom, eu acho que a principal lição aí que os pais, né, que eu quero deixar no caso para a Lorena, eu acho que, cara, você ser uma pessoa alegre, saber que nesse momento digital, nesse mundo digital que a gente está, nem tudo que a gente vê é a realidade, né? Então, a vida é difícil, mas tudo a gente consegue fazendo bem, com ética, com responsabilidade. Você tem que passar por cima de ninguém, a gente consegue o que a gente quiser. Até vi uma frase esses dias que o rapaz falou assim: tudo que a gente quer de verdade a gente alcança. Se a gente não alcançou é porque realmente a gente não quis mesmo, né? Então, ser uma pessoa boa, correr atrás do que ela quer. E a mensagem para a Lorena, assim, se ela fosse assistir isso aqui daqui um tempo, foi a melhor coisa assim, da minha vida, nascendo. E só agradecer a Deus e curtir bastante. Maravilha. E aí, Bruno, e você? Essa pergunta é difícil, né? É difícil a gente conseguir responder de uma maneira simples, assim. Mas, cara, eu acho que a primeira coisa que eu penso, que eu acho que ela tem que saber é que todos nós somos iguais, né? Então, acho que hoje em dia a gente vê muito isso de discriminação e mulher que ganha menos, esse tipo de coisa. Isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que mudar e eu acho que a nossa geração é muito responsável por fazer essa mudança e fazer essa mudança para eles, né? Para os nossos filhos, principalmente. E se eu pudesse escolher assim 2 características para que ela tenha, sei lá, para que ela leve para a vida dela, é que ela seja uma pessoa íntegra, né? O Cláudio falou isso também. Acho que a gente ter bons valores e levar esses valores junto com a gente, independente da situação, é super importante. E eu acho que a gente ser um pouco mais empático, né? Eu acho que empatia é uma das coisas que tem faltado hoje para todo mundo, né? A gente vê, sei lá, no grupo, qualquer grupo de Facebook, puta, tudo vira discussão, tudo vira briga, tudo parece que é um contra o outro, né? Então a gente conseguir ser mais empático e conseguir olhar mais para outra pessoa, tentando entender o posicionamento da outra pessoa, tentando entender o mundo através do olho do outro também, né? Acho que é uma coisa que tende a ser bom e fazer o mundo ser um pouquinho melhor, né? Acho que isso é importante. E Legal. acho que faz muita falta. Bom, pessoal, é isso daí. Espero que vocês tenham gostado, né? A gente termina esse ciclo de entrevistas com os pais. Se você quiser revisitar as primeiras entrevistas, só entrar lá no canal, tá? Sou Pai Agora, e assistir da primeira à última entrevista, tá bom? Fica lá disponível para vocês também poderem compartilhar, deixar os comentários,
pode falar, né? De repente você concorda com determinada coisa, ou você faz diferente, você faz de uma outra forma, né? Ou algo que você esteja passando e que você queira expor para os colegas que acompanham o canal, tá bom? É só entrar lá e deixar o seu comentário. E obrigado aí mais uma vez, a gente se vê no próximo episódio. Tchau, um abraço!